Aguardando no YouTube. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos entrando, todo mundo, participando do evento. Pessoal, boa tarde a todos. Boa noite, né? Já estamos entrando aí no finalzinho do dia. Hoje a gente está aqui para mais um Happy Hour de Impacto, que é uma organização da Abraps, tá? Esse Happy Hour de Impacto faz parte do programa Fellow, que é um programa de formação de liderança da Abraps para jovens de 20 a 35 anos, que estão aí em busca de ferramentas de autoconhecimento, reflexões sobre o mercado de trabalho, para construir um plano de carreira, fazer transição de carreira, algumas pessoas, ou até mesmo fazer acompanhamento com alguns profissionais que atuam aí na área do desenvolvimento sustentável e que são parceiros da Abraps. E hoje, né, já falando aí de carreira e trabalho, hoje nós vamos trazer aqui um tema que é extremamente relevante para a pauta de ESG e de sustentabilidade. Hoje a gente tem uma convidada aí que é mais do que especial, é uma amiga do coração, que vai ajudar a gente a refletir um pouco mais sobre alguns dos ODS e hoje focado no ODS 8, né, que busca promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Para, então, nos ajudar aí nessa discussão e falar um pouco sobre o ODS 8, a gente conta hoje com a Cláudia. A Cláudia, né, além de ser uma grande amiga, como eu comentei, tive o prazer de conhecer, trabalhar alguns projetos conjuntamente. Ela é executiva, tem aí 25 anos de experiência em estratégia, comunicação corporativa, reputação, sustentabilidade. A Cláudia foi responsável pela chegada da marca Nespresso na América Latina, criou a diretoria de sustentabilidade e comunicação, e hoje ela, além de ter a sua própria empresa, né, ela atua como conselheira consultiva em alguns segmentos. Eu vou deixar aí também ela falar um pouco e começar a apresentação. Cláudia, seja muito bem-vinda. Espero que esse bate-papo aí seja prazeroso e proveitoso aí para todos. E antes da Cláudia, pessoal, se vocês tiverem perguntas durante a apresentação dela, deixem aqui no chat que a gente vai fazer uma curadoria e trazer para a Cláudia responder. Cláudia, fica com você. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria poder participar aqui desse Happy Hour da Abraps, falando um pouquinho do ODS 8, que é tão importante, tão relevante, entendermos quais são as ações práticas que a gente precisa, de fato, conduzir. Então, agradeço aí a organização desse time aqui fantástico, Paulo, a Clara e também o Marcos. Você esqueceu de dizer, Marcos, algo que eu falo toda vez, mas eu nunca esqueço, que se hoje eu conheço um pouco de sustentabilidade, é porque lá atrás, né, há muitos anos atrás, você realmente abriu as portas para mim, me ensinou de maneira muito generosa aquilo que você sabia, e o que você levou 15 anos aí para construir, eu consegui executar em 2. Eu acho que isso fala muito de valores, eu acho que isso fala muito da dinâmica, né, do desenvolvimento sustentável, dos profissionais que realmente querem fazer algum tipo de trabalho nesse mercado. Fico feliz aqui estar, né, com várias pessoas aqui também para poder trocar. Eu preparei aqui uma apresentação para conduzir um pouquinho as nossas discussões e ao final acho que a gente vai bater esse papo, né? Vamos ver aí as perguntas e com essas perguntas a gente vai poder ouvir um pouquinho, entender um pouquinho quais são as demandas das pessoas também. Então, se estão de acordo, eu já vou fazer aqui minha apresentação, compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar comigo um pouco desse conteúdo. Já estão vendo minha tela? Eu não vejo vocês, eu só vejo minha tela. Então, a hora que tiver minha tela aí já aparecendo para todos, só me sinalizarem. Viu, Cláudia? Ah, excelente, tá joia. Obrigada aí, viu, Marcos? Então, a ideia hoje é realmente falar no ODS 8, né, e o tema desse nosso encontro é impulsionando a sustentabilidade empresarial,
a partir do trabalho decente e crescimento econômico, algo que liderei por muitos anos aí na Nestlé, Nespresso, e hoje apoio diversas organizações para seguirem nesses compromissos e fazendo com que várias ODS, de acordo com a realidade do seu negócio, mas especial do trabalho decente, sejam uma realidade também. Mas para poder discorrer, eu fiz aqui um resgate histórico, que eu queria trazer algumas imagens para que a gente reflita sobre cada uma delas, porque eu sou da época em que a gente podia ficar na rua brincando, e que as ruas não eram asfaltadas, a gente não tinha nada de recurso tecnológico, nós criávamos nossas próprias brincadeiras, e ali nós tínhamos um nível de relacionamento entre nós, mas a própria sociedade se relacionava de uma determinada maneira. Quando se falava do meio ambiente, falava da importância das matas e florestas, por exemplo, essa era uma foto que era apresentada como um troféu, né, e muito valorizada, né? Imaginem o tamanho de cada um desses troncos aqui, mas esse olhar do desenvolvimento e como é que isso era tido como uma referência. Com outro ângulo, quando a gente fala ali de biodiversidade, e quando a gente fala, né, um pouco de fauna, mas também de flora, né, e aqui falando um pouquinho de fauna, como é que isso era visto e era realmente mostrado, né, e apresentado aí a todos. Não é uma imagem assim tão antiga, ainda que eu tenha colocado em preto e branco, mas ainda algo que vemos hoje em dia, o olhar para recursos hídricos, né, e aqui uma vassoura hidráulica, digamos assim, numa atitude clara de falta de entendimento da escassez desse recurso que é tão valioso para cada um de nós. E quando a gente fala de trabalho especificamente, né, ali vendo um pouco, né, uma imagem que representa muito que era a era fordiana, né, do trabalho, da eficiência, das longas jornadas de trabalho, um trabalho exaustivo, mas muitas vezes repetitivo também. Mas aí um processo que a gente vem vendo desde a Revolução Industrial, que começou ali em 1850, e foi evoluindo, né, trazendo uma série de consequências, mas também aprendizados que cada uma dessas cenas aqui que nós vemos, elas foram um reflexo de uma época. Numa época em que isso era aceitável, era visto como correto, assim como muitas coisas que a gente enxerga hoje em dia, certamente vão evoluir e a gente tem que ter esse entendimento e essa flexibilidade para avançarmos também aí enquanto seres humanos, enquanto gestores, enquanto empresas e organizações. Também uma outra foto, né, falando ali do trabalho infantil, né, num olhar claro de que o trabalho dignifica o homem, né, o trabalho não está aqui para mudar tempo, para mudar caráter, mas ele era visto ali, colocado realmente como um modulador, né, e um fator até educativo para que desde cedo as crianças pudessem entender a importância desse trabalho e já estivessem envolvidas nesse tipo de atividade também. Também numa época em que as famílias eram distintas. Imagine aqui nessa escadinha, a minha família, os meus antepassados, certamente tinham fotos dessa natureza, com esse formato aqui, e nós vemos essa evolução não só no número de filhos, mas a decisão de ter ou não filhos, e os diferentes formatos de família que hoje nós podemos ter também. E o que demanda de nós uma adaptabilidade, uma abertura ao novo, né, sem a preguiça mental e o bloqueio de não querer entender essa nova dinâmica e evolução da própria sociedade. Quando falamos ali de equilíbrio, né, entre vida profissional e trabalho também, né, trouxe aqui uma imagem falando um pouco sobre isso, mas é uma temática que nós temos discutido muito mais aí nos últimos anos, em especial aí na última década, em que vários estudos falam do impacto que o trabalho ele pode ter nas pessoas, tanto no impacto no reconhecimento, valorização, desenvolvimento, mas o contrário também, né, ocasionando ali doenças, né, e hoje a Organização Mundial da Saúde já reconhece algumas doenças relacionadas ao excesso de trabalho e como é que elas têm que ser tratadas e têm que ser olhadas também.
Aí aqui, né, num outro olhar, já pensando ali no envolvimento das mulheres, né, na entrada das mulheres no mercado de trabalho, o que também, né, trouxe aí uma série de aprendizados, inclusive alguns movimentos no mundo todo relacionados a essa temática. Mas eu faço esse apanhado aí de séculos e décadas para trás, mas para chegar em 1942 e falar da CLT, né, quando ela foi publicada ali, que tinha uma série de leis relacionadas ao trabalho humano, que regularizava todo esse trabalho humano, mas foi em 42 que essas leis elas foram colocadas num único documento, e várias dessas leis foram, então, ali descritas e apresentadas, né, num único documento, né? Então, desde o descanso semanal remunerado, férias também remuneradas, o registro em carteira, e uma época em que a licença maternidade, que ela passou a ser concedida, mas a responsabilidade pelo pagamento dessa licença era do empregador, o que trouxe, né, inclusive, uma série de barreiras para a participação da própria mulher no mercado de trabalho e o desenvolvimento em condições de igualdade com os homens também. E aqui, avançando alguns anos, né, a partir daquela última imagem que vimos, eu trouxe o que consta ali na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, lembrando que era uma época que nós estávamos recém-saídos, né, da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro devastado e precisando realmente de uma união e de compromissos públicos e das nações, dizendo o que é que nós queríamos para o futuro da nossa sociedade, da humanidade como um todo. E até hoje, né, um documento eu vejo como muito atual, e por isso eu trago aqui essas aspas aqui, porque a declaração ela dizia sobre todos os seres humanos nascerem livres e iguais, em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência, devendo agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. É claro que o papel aceita tudo e, na prática, a gente tem que exercitar, porque se não exercita, isso atrofia. A gente tem que exercitar isso no nosso dia a dia, em diversas interações que nós temos, mas quando a gente fala em mercado de trabalho, cada vez mais esse olhar para a igualdade, para o respeito, ao reconhecimento às potencialidades de cada uma das pessoas de maneira intencional e respeitosa. Eu creio que aqui a palavra respeito descreve muito bem o que a gente espera que seja essa relação também em todas as interações humanas que possam ocorrer. Avançando um pouquinho, e aí já indo ali para 1987, né, pensando ali no relatório Brundtland, um dos mais, considero também uma das declarações, uma das definições do que é a sustentabilidade, até pela neutralidade, das mais aceitas até hoje, né? E falava ali de suprir as necessidades da geração presente, mas garantindo que as futuras gerações também terão condições de suprir as suas. Isso foi publicado ali nesse documento Nosso Futuro Comum também. E aí, pulando, né, quase que alguns chamam, né, John Elkington como o pai da sustentabilidade, né, das definições hoje contemporâneas como a gente tem da sustentabilidade, na publicação que ele fez ali em 1994, Canibais de Garfo e Faca, dizendo que o lucro não deve ser o principal objetivo de uma empresa. O lucro é importante, né, a gente tem que perseguir isso, né, esse resultado para as nossas organizações. Ele é uma parte essencial, né, para que a empresa busque sempre cumprir a sua missão. E aqui falando um pouco da missão, da visão e também de valores, e quanto, além de ser um papel muito bonito, né, uma frase colocada, ou frases, né, as declarações corporativas colocadas ali na parede de muitas organizações, o quanto isso é colocado à mesa nas decisões que a gente precisa ter no nosso dia a dia. E aí já pulo aqui para 2015, falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram ali criados, né, os 17 objetivos, com as 169 metas, mas nessa busca para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, mas também trazer um mundo melhor para as pessoas, porque a gente só pode pensar numa sociedade
próspera no desenvolvimento dos negócios, no desenvolvimento econômico sustentável, se o entorno também é próspero, né? Se eu tenho um entorno que não está desenvolvido, eu não consigo pensar nesse desenvolvimento somente no resultado pelo resultado, está mais preocupado com o final do mês do que com o final do mundo, ainda que esse seja um olhar muito curto prazista que nós possamos ter nas organizações, mas eu vejo que isso tem mudado, isso tem evoluído, e cada vez mais essas discussões tomado corpo e relevância no board das organizações, no corpo diretivo das empresas, num olhar que realmente a liderança tem que ajudar a fazer com que essa agenda seja uma realidade e cascateá-la, fazer com que tenha um olhar estratégico para toda essa temática e como nós estamos enfrentando e tocando dentro da nossa realidade cada um dos ODS que realmente dialogam com a essência do nosso negócio. Não são todos que têm aderência a todas as empresas, e hoje nós viemos aqui falar do ODS 8, que é exatamente esse de trabalho decente e crescimento econômico. E por conta disso, aí teve esse caráter até exploratório, talvez um didatismo aqui, para entender o que isso significa, né? Quando a gente fala aí desse ODS 8, o que esse trabalho decente e crescimento econômico significa. E quando você abre um pouco mais, né, olhando ali nos arquivos do Pacto Global da ONU, você vê 3 frases que eu queria dissecar com vocês, falando da promoção, né, do crescimento econômico sustentável, né, inclusivo e sustentável, além de emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos e todas. A gente vê, né, toda essa definição e as frases são sempre muito bem colocadas, mas aqui eu queria refletir com vocês o que isso significa e como a gente pode ter esse entendimento de quais são essas ações. E aí, fiz aqui o primeiro recorte falando de crescimento econômico sustentado. Eu fiquei refletindo muito aqui para esse nosso happy hour, para esse nosso diálogo, querendo entender o que isso significava. Eu falei, bom, vou dissecar então cada uma das palavras aqui, porque o crescimento, ele fala, né, aqui em dicionário mesmo, na definição, aumento, e fala muito de evolução, do desenvolvimento para melhoria, do avanço. Então, ele fala aqui de uma dinâmica que você tem que sair do ponto A para o B, mas que nesse aspecto você considerou uma melhoria naquilo que você faz. Então, melhoria que acontece por diversos aspectos, né? Seja porque você quer ser mais competitivo, seja porque a sociedade mudou, seja porque a nova regra do jogo. Então, é uma condição para você, é um diferencial competitivo, não é uma condição para você competir, mas cada vez mais é uma condição para você fazer parte do jogo e realmente poder competir, né? Então, acho que fala aí desse crescimento, dessa evolução e dessa melhoria constante que a gente tem que buscar. O segundo, quando você fala de econômico, né, e economia especificamente, fala dessa ciência que estuda como é que você vai dispor, né, distribuir os recursos que você tem, né, e são todos os recursos que você pode ter, não só os financeiros, né, mas os recursos que estão disponíveis, os humanos, os ambientais, né, diferentes recursos aqui, intelectuais, então, um olhar mais amplo também do que é recurso, para atender às necessidades humanas. Então, como é que a gente toma decisões e faz essa disposição dos recursos que nós temos para atender aquilo que a gente precisa, com o olhar de hoje, mas também para o futuro. E aí volta aqui a última palavra, né, fala aí de sustentado. E o que é o sustentado? Né? Que foi resguardado, que foi apoiado, que tem sustentação, que tem amparo, que tem pilares que dão consistência para seguir, e aqui fala muito de longevidade, fala de durabilidade por um tempo maior. E
né, nesse primeiro recorte aqui, eu trouxe algumas imagens que acredito que representam muito essa primeira parte, porque fala de equilíbrio. Fala de equilíbrio entre as decisões que nós temos, entre os recursos que nós sim temos que gerar para as organizações que hoje nós fazemos parte, mas, por outro lado, nós temos alguns desafios que são inerentes ao negócio, muitos deles são comuns a mais empresas ou ao setor, quem sabe até países e outros, a gente pode dizer até globais, mas aqui a gente está falando sempre de uma fragilidade, um equilíbrio que a gente tem que ter entre os resultados que nós precisamos entregar e os riscos que nós temos do negócio. Porque todo negócio tem um risco. Não existe pessoa perfeita, não existe empresa perfeita. Todos temos desafios, mas como é que a nossa responsabilidade e o olhar de tomarmos as decisões que nós falamos ali para fazer todo esse equilíbrio que realmente precisamos. E um outro olhar, quando a gente fala ali do sustentado, eu amo essa imagem, porque ela fala de um estudo da idade das árvores, né? Que o palavrão é dendrocronologia, acho que é isso mesmo, né? Se não for, alguém me corrija. Mas ele fala o estudo da idade das árvores, né? E aqui, cada anel desse que nós vemos aqui é um ano árvore. Depende muito, isso varia muito de uma espécie para outra, mas a minha reflexão aqui para vocês é o quanto nos nossos negócios nós estamos sendo estratégicos o suficiente para poder colocar mais anos na existência das nossas organizações, porque é isso que queremos. Nós queremos a perenidade, mas a perenidade ela é adaptativa, porque o contexto muda e a gente tem que se adaptar a cada um deles também. Então, creio que essa imagem reflete um pouco essa sustentação e olhar de longo prazo, que é o que queremos, né? Cada vez maior crescimento e esse desenvolvimento. E aí, falando aí da segunda parte, né? Falar de inclusivo e sustentável. E o que é esse inclusivo, né? Que inclui, que não deixa de lado, que abarca, abrange, integra ou compreende. É uma palavra que tem sido muito utilizada hoje em dia, talvez até sem muito motivo ou sem muita propriedade, né, legitimidade até em muitas organizações, porque é necessário você falar de inclusão, você falar de diversidade, por exemplo. Então, ela tem sido muito banalizada em muitas falas, e que eu coloco não só nas empresas em si, mas aqui eu puxo também para entidades, organizações. A gente fala em ser inclusivo, mas às vezes na inclusão, quando começamos ali a organizar os nossos grupos, começamos a atrair, a trazer quem realmente a gente precisa, a gente exclui, né? A gente acaba fazendo um nicho, mais uma vez, né? Muitas vezes exclusivo e excludente. Exclusivo com aqueles que são nossa imagem e semelhança, e excludente quando eu também não quero, né? E não vejo que tem todo um universo, aí, um ecossistema que a gente poderia estar considerando também. Então, aqui é sempre um cuidado, né? Que a gente vê nessa palavra que está sendo muito utilizada e talvez, né, não de maneira legítima. E a outra palavra, né, sustentável, eu sei que tem diferentes definições aqui, né, e cada um de vocês aí, né, do Fellows, da BRAPS, pode ter acesso a diferentes definições, mas aqui procurei, né, enxugar bastante, trazendo, né, de maneira muito simples, aquelas que realmente mais são utilizadas, mas que conseguem manter, sustentar, ou feito de modo consciente. Aqui essa palavra consciente, né? Intencional, programada, pensada. Então, ela fala muito dessa estratégia, né? De qual que é a nossa intenção em fazer isso em relação ao meio ambiente. Ainda a agenda do meio ambiente domina muito da temática, né? Sabemos aí que é muito mais amplo do que isso, mas que ao final fala ali, né, do impacto que acabam tendo essas ações também no ser humano, né? Então, trazendo ali uma definição um pouco mais enxuta. E como é que eu vejo em imagens, né, quando a gente fala ali de inclusão, realmente buscando essa multiplicidade de perfis que nós queremos, sabendo que mesmo quando a gente se coloca, às vezes, em um determinado grupo, e a gente imagina que a gente está incluindo, só ter esse olhar que talvez
a gente pode estar incorrendo no mesmo erro que a gente defende, ou, né, é contrário, ou defende uma outra posição em relação a. E também, acho que aqui um outro aspecto que fala de inclusão e fala de sustentabilidade, eu gosto muito de uma frase de um economista da Universidade de Harvard, que é o Fred Kaufman, e ele fala da definição de propósito. O que é propósito numa organização? Não, o propósito é o porquê, né? O porquê que a gente faz as coisas. Mas ele traz uma definição que acho que explica muito e fala do crescimento econômico, fala do desenvolvimento, e ele diz que propósito é a diferença entre remar e velejar. Né? Vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou mineira, né? O mar chora por não banhar Minas. Eu não sou dos esportes náuticos, mas eu entendo o que ele quis dizer, né? Com essa analogia. Porque quando você tem que mover de A para B, se você está num barco a remo, por exemplo, você tem que imprimir uma certa energia, uma força para mover de um local até outro, né? E quando você tem um barco à vela, para você poder chegar até onde você quer, né, chegar naquele farol ali que você precisa, você tem o vento. E o vento acaba sendo esse direcionador daquilo que você tem enquanto propósito. E se você realmente conseguir regular bem o vento, você tem uma velocidade que acaba sendo muito maior e vai impulsionar muito mais o seu deslocamento. Então, quando a gente alinha o porquê nós existimos, esse movimento tende a ser mais rápido. E aí, falando de emprego pleno e produtivo, né, essa próxima definição, então, o que é o emprego? E aí, questão de emprego e trabalho que a gente tanto fala, né? Mas ali, emprego pleno que eu queria trazer aqui para vocês é aquela situação que nós temos quando a mão de obra, ou toda a mão de obra que existe num determinado país, tem a capacidade, né, essa possibilidade, não a capacidade, mas a possibilidade mesmo de estar empregado, né, de realmente ter uma relação ali de remuneração dentro de uma organização, num regime que a pessoa realmente recebe pelo seu trabalho. Então, essa relação ali do emprego pleno é essa definição do que seria. E produtivo, quando você consegue ter um objetivo claro, mas a eficácia tanto do indivíduo, mas do grupo e dos setores onde ela está inserida e também da organização, para conseguir realizar aquilo que são os produtos e serviços, a entrega, a promessa do que foi feito para aquela organização. E aí, claro, né, falando ali de objetivos, mas também falando de como é que esse emprego pleno, né, e essa produtividade, aqui tem uma imagem que fala dessa bússola que está colocada dentro de uma engrenagem, e é muito isso, é você realmente ter o norte, você ter o direcionador que fala dessa eficácia, do que a gente tem que fazer, mas que tudo isso acontece de maneira muito bem articulada, para que a gente possa realmente mover, né, aqui as engrenagens dessa organização. E aí, para finalizar, na última definição aqui, falando de trabalho decente para todos e todas, então, o trabalho em si, né, então, é o conjunto de todas as atividades realizadas, seja remunerado ou não, então, a diferença ali de emprego, conforme a gente já falou, mas tudo aquilo que é de fato feito, trabalho decente, que demonstra decência, decoro, excesso, todas as definições aqui de dicionário, né? Mas que concorda com as normas éticas e morais da sociedade. Então, tudo isso a gente traz como elementos para compor quando a gente define o que é o DS8, mas olha aqui quantos balizadores a gente pode ter para as nossas atividades também. E para todos e todas, óbvio, para todos e todas. Aqui não preciso ficar trazendo mais explicações para aquilo que é óbvio. E aí, quando a gente fala de ética, por exemplo, né, tendo ali como conjunto de padrões e valores de um grupo ou de um indivíduo, o que realmente norteia os nossos trabalhos, e quando você tem que tomar determinadas decisões e aquilo não estava escrito em algum local, nem tudo a gente conseguiu prever como a gente ia colocar, quais são os valores morais e quais são os padrões que nós temos aqui que realmente vem com uma espinha dorsal para o nosso negócio, para a nossa atividade. E aí, uma outra, né, palavrinha que a gente usa tanto aqui, também outra que usa-se bastante, acho que
carece muito de entendimento do que ela significa, mas também acaba tendo um desgaste por um mau uso até da palavra, né, como sinônimo ali de governança. Mas ali o compliance fala assim, em cumprir, né, quais são as regras, quais são as normativas que existem ali num determinado país, numa determinada região, num determinado negócio, setor, por exemplo, mas a gente entende que tem, sim, um aspecto de cumprimento das normas, das regras, da lei que existe, mas isso como passo base para que a gente possa realizar aquilo que é realmente necessário de cada um de nós, ou seja, realmente obrigatório. E aí, né, todos e todas, a gente conseguir ter esse olhar de que é um trabalho por pessoas, para pessoas, independente de qual seja o setor de atuação, e que pessoas serão sempre parte dessa atividade. Eu gosto de dizer, até das 3 letrinhas que a gente tanto usa agora, essa pandemia que a gente está vivendo, do ESG, né, do E, do S, do G, que encaixa em qualquer empresa, mas a depender da natureza do negócio, do tipo de atividade, você pode ter um E muito grande, sei lá, uma indústria, por exemplo, você pode ter um S muito grande, em especial, né, a área de serviços, e o G cabe para todo mundo, mas todas elas, né, você tem ali um envolvimento de pessoas, não só aquelas que estão dentro da porteira, né, para dentro da porteira, mas aqui a gente expande, né, para todos os fornecedores e pessoas que fazem parte aí da nossa cadeia de suprimentos e garantindo que realmente os nossos produtos e serviços chegam no mercado, e lá na ponta a gente está falando de consumidores também, né, que também tem mudado o olhar para as temáticas e para a maneira como as organizações têm desenvolvido suas atividades. E aí, trago aqui uma provocação para vocês, e trazendo aí algumas imagens, e nesse caso, né, quando a gente fala de aspectos relacionados à temática social, ou de trabalho justo, trabalho decente, não adianta a gente querer posar e querer apresentar ser uma coisa que a gente realmente não é. Uma outra imagem que para mim é muito icônica e traz isso, é você realmente querer ter a adesão, né, ou aderir a você uma imagem, né, uma figura que não condiz com as práticas no seu dia a dia, que de maneira muito rápida você consegue entender pessoas que, ou empresas, né, que através dos seus porta-vozes, dos seus líderes, eles se colocam de maneira muito respeitosa, ou falando que respeitam os direitos humanos e as pessoas, mas na prática, dentro de casa, não estão agindo exatamente dessa maneira. Então, eu sempre recomendo a gente começar um trabalho concêntrico, de dentro para fora, e endogênico, né? Não adianta a gente querer comunicar ou transmitir isso para fora se dentro não é uma verdade, porque hoje, com tanto acesso à informação, com tanta transparência, seja intencional ou real, a gente acaba no mercado, mais dia menos dia, aquilo que foi mascarado ou que possa ter sido aquarelado de uma outra cor realmente aparece. E aí trago aqui algumas definições, eu gosto de mostrar esse slide, mas acho que mais do que eu ficar explicando, ele é didático, ele fala por si mesmo, né? Mas é que eu vejo um movimento entre cada um deles. Então, aqui, claramente, explicando o que é a exclusão. Quando a gente fala de segregação, você organiza num determinado grupo, o primeiro movimento, né, quando você começa a organizar, entender quem são as pessoas de mesmo interesse, de mesmo perfil, e que você começa a fazer esse trabalho, mas numa próxima etapa, e eu vejo que a gente está evoluindo aqui quase numa migração de um para o outro, né, da exclusão para a segregação, mas quando a gente consegue integrar, né? Então, já vê um pouco esse movimento acontecendo em algumas organizações. No final, o que a gente quer? Né? A gente quer realmente a inclusão plena, mas esse olhar para as potencialidades, né? E para o que a gente precisa realmente para cada uma das pessoas. Mas lembrando, né, algumas desigualdades que a gente acaba tendo como um todo, seja não só a diferença de gênero, né, em posições de liderança, por exemplo, que a gente acaba tendo uma menor presença de mulheres, mas aqui, quando você faz um censo, você vê uma diferença salarial, né, entre cargos que são similares, entre atribuições que são similares, entre pessoas de gênero distintas. Da mesma maneira, quando você fala aqui de raça, né, hoje você tem uma remuneração menor de pessoas negras
exercendo também o mesmo cargo, quando comparadas ali com pessoas brancas, né? Ali falando de dados do IBGE. E da mesma maneira, quando você fala ali, né, de orientação sexual, 54% das pessoas autodeclaradas LGBTQIA+, hoje ainda não sentem segurança em falar sobre isso dentro da organização. E aí eu pergunto, né, o quanto, quando a gente fala, né, em aspectos ali de trabalho, todo o nosso processo de seleção, de atração, de diálogo, de convivência, de respeito no ambiente profissional realmente tem sido preparado, tem sido promovido e preparado, porque a gente também precisa ser aberto para entender as novas dinâmicas, as novas potencialidades e as escolhas de cada uma das pessoas. E aqui, fechando nessa série aí, falando de pessoas com deficiência, de uma permanência média de 14 meses para esses profissionais nas empresas, mas aqui entendemos que tem lei de cotas, mas o que a gente está fazendo além da lei, né? E como a gente está, de fato, incluindo as pessoas ou proporcionando esse trabalho decente para as pessoas que a gente realmente precisa. E aí, focando um pouco mais, algo que eu quis fazer esse apanhado geral sobre a temática de pessoas, porque a gente fala muito da questão de trabalho decente relacionada à questão de saúde e segurança, e não só. Então, eu não gostaria de simplificar a temática, né, de trabalho decente, justo, inclusivo em saúde e segurança, mas aqui a gente entra um pouco mais nessa discussão. Falando que, e aí foi uma pesquisa que foi feita, né, pela Fundação Getúlio Vargas, e publicada na Revista de Administração de Empresas, que 79% das empresas possuem políticas de saúde e segurança para os seus colaboradores, mas menos de um terço dessas mesmas empresas aplica isso na sua cadeia de suprimentos. E veja o tamanho da fragilidade que nós temos. Porque certamente, quando você olha para que as nossas atividades sejam produtos e serviços, que elas sejam realizadas, a menor fatia é aquilo que está dentro de casa. É que fala da responsabilidade que a gente tem que ter, e aí eu trago aqui, né, acho que a responsabilidade que a gente tem que ter em mapear, em gerenciar quais são esses riscos, tomar medidas para mitigação de cada um desses riscos também, e criar uma cultura de responsabilidade dentro, e estendido, não é fora da organização, mas estendido para aqueles que são nossos fornecedores também, né? Então, todo um trabalho de responsabilidade, de gestão de riscos, mas também de transparência que a gente precisa ter em toda a cadeia. E eu trouxe aqui alguns números, né, para a gente poder refletir em cima disso. Segundo o IBGE, 13,5 milhões de brasileiros vivem hoje com renda inferior a renda mensal inferior a R$145, né? Então, é algo que realmente tem piorado aí ao longo dos últimos anos. A própria Organização Mundial da Saúde, né, fala ali que o número de brasileiros com desnutrição caiu, né, considerando ali, né, de anos de 2004 a 2006 para menos de 2,5%, mas indicando que cerca de 5 milhões de pessoas ainda se encontram nessa situação, o que acabou tendo uma mudança também no cenário ali de Covid, né, e agravando, ainda retomando aí padrões que nós tínhamos anteriormente. A própria Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, fala que cerca de 25% da população brasileira não recebe atendimento básico em saúde. Isso que a gente fala em relação decente, né, trabalho ali decente, digno, mas a gente tem um olhar ali mais amplo para a questão de saúde também das pessoas, né, e o IBGE diz que cerca de 1,5 milhão de pessoas, né, de crianças e jovens ainda estavam fora da escola, e como é que sem acesso à educação eu posso promover no futuro um trabalho decente, uma condição de competitividade e realmente de concorrência que seja justa e livre para quem estiver no mercado de trabalho. E o orçamento da Secretaria da Mulher, né, saiu de 119 milhões para 5,3 milhões, olha o tamanho da redução disso, né, mas aqui fala de uma série de impactos que isso pode trazer também. E porque aqui, né, segundo o Ministério da Saúde, uma mulher é agredida no Brasil a cada 4 minutos, né, nós estamos falando aqui há cerca de 40 minutos, né, nós estamos falando ali de 10 mulheres só nesse momento que nós estamos aqui nessa live. E aí,
claro, falando nos temas mais quentes, um dos que mais geram, certamente, a atenção da imprensa, que é de condições de trabalho, quando a gente fala de condições análogas ao escravo, né, ou escravidão atual, hoje em dia, que acaba recebendo um pouco mais de atenção dos veículos de comunicação. Mas aqui eu trouxe um recorte, uma foto ali da BBC, né? E aí um pouco do que eles publicaram, trouxeram ali, falando desse raio-x no mundo, desse entendimento, né, de que existe cerca de 40 milhões de escravos nesse novo regime, né, nesse novo entendimento do que é essa escravidão. No Brasil, uma estimativa é que aproximadamente 55 mil pessoas em diferentes culturas, em diferentes setores, né, notadamente homens, 95%, entre 18 e 44 anos, e ali em diferentes aspectos, né, de condições dignas de moradia, de alimentação, de não pagar o mínimo necessário, de questão de cadastro, de retenção de documentação, e aí questões de higiene e limpeza, e aí por aí vai. Não é nunca uma coisa sozinha, né? São várias atividades ali entendidas para poder realmente ter esse tipo de avaliação. Mas o que a gente tem que fazer, então? Né? Já pensando ali nessa questão de trabalho escravo, acho que, primeiro, respeitar os direitos humanos, respeitar e garantir que os direitos estão sendo atendidos, se não serve para mim, se não serve para os meus filhos, não serve para mais ninguém. Um olhar e uma cultura que a gente tem que reforçar cada vez mais, exercitar, que é o da não discriminação, porque ela ainda existe de maneira muito forte, não adianta a gente fingir que isso não é uma realidade no nosso país, mas garantir salários e benefícios, aquilo que realmente é lei, né? Parece óbvio, né? Garantir o que é lei, sim, é garantir o que é lei, né? Que nós estamos falando aqui, mas lembrando, nunca é demais lembrar, né? À toa que acabam acontecendo aí diferentes escândalos em diferentes setores. A gente fala muito, né? Ou pelo menos de maneira mais, talvez prática, tem visto muito mais atividades relacionadas a aspectos de meio ambiente, e não tão fácil assim de ser implementado, de ser entendido, né? Ou talvez de ser assumido mesmo enquanto compromisso aí nas organizações, quando fala de trabalho decente, daquilo que precisa ser de fato realizado, mas basta um escândalo, basta uma única denúncia para ver o impacto que isso pode ter na cadeia inteira, e ali acaba mudando a prioridade que você acaba tendo ali na organização. A gente precisa de falar de segurança em diferentes momentos, né? Segurança de trabalho, segurança não só física, que é aquela que a gente também fala muito, mas segurança mental, né? Segurança ali de saúde mesmo, e o pleno desenvolvimento, a capacidade que a gente pode garantir a cada uma das pessoas que ela desenvolva, que ela realmente implemente, e a flexibilidade, né? Acho que é um elemento novo que a gente traz aí para dentro das organizações, para a sociedade, sabendo que ela vai evoluir, e a gente tem que se adequar a essa nova realidade também. E aí, falando aqui do ponto de vista estratégico, e já avançando para o que a gente pode fazer, além disso que eu coloquei no slide anterior, mas tem uma pesquisa que foi realizada, né, pela Grant Thornton, pela XP, pela Fundação Dom Cabral, foi publicada que em novembro do ano passado, falando que 75% dos CEOs falam que os aspectos ESG são uma prioridade, mas na prática, 14% estão colocando essas temáticas nas decisões. Então, a gente está realmente parecendo uma coisa, fala uma coisa, mas na prática acaba colocando outra. E é isso. Reputação é uma construção que a gente leva muito tempo para desenvolver, mas é facinho de a gente perder. Então, o nosso papel, enquanto gestores, enquanto líderes, é realmente garantir que a gente vai trazer essa consistência e garantir que, sim, de maneira responsável, nós vamos entender quais são os riscos que nós temos no nosso negócio, e todo negócio tem, e como é que nós vamos tomar decisões para gerenciar cada um deles, para mitigar, resolver, minimizar, enfim. Tem muitos que a gente acaba convivendo por um tempo maior, mas o nosso trabalho realmente é evitar que todos esses problemas aconteçam. Porque é isso, né? É o tempo todo forçando essa corda até que uma hora ela acaba não resistindo, e é nesse momento, infelizmente, que muitas empresas acabam tomando a decisão de agir tardiamente quando já deu ruim, né? Aqui tem uma frase do Walt Disney, né, que não é só para entretenimento, né? Mas aqui uma frase que eu gosto muito dele que ele dizia: para começar,
parar de falar e começar a fazer, porque a gente fala muito, né? Mas tem uma prática aqui que é necessária. E aí, quero trazer aqui já, indo para os finalmente, um pouquinho do como implementar e como a gente trazer toda essa realidade da ODS 8 para o nosso dia a dia, como fazer com que ele fique integrado os aspectos de trabalho decente dentro da estratégia do negócio. É um passo a passo, né? É um pouco desse olhar que eu quero trazer para vocês. Não tem receita de bolo, infelizmente, adoraria, mas ainda assim acho que tem algumas recomendações aqui que nós, enquanto profissionais de desenvolvimento sustentável, devemos trazer. Então, são um pouco dessas dicas que eu quero trazer para vocês. Tem que estar integrado dentro da estratégia organizacional. Isso aqui não é uma discussão para estar somente com os especialistas, né, ali da sustentabilidade, mas é algo que tem que estar na mesa e sendo discutido realmente pela alta liderança das organizações e conectadas com a nossa ambição, com o nosso compromisso de negócio. Há uma frase, né, do Michael Porter, considerado aí um grande estrategista empresarial, mas em que ele foi ali no Fórum Econômico Mundial de Davos, de 2011, e aí ele falou de propósito, né? O propósito de uma organização deve ser redefinido como criação de valor compartilhado. Então, ele trouxe esse termo, né? Aqui o CSV, né? O Creating Shared Value, falando dessa prosperidade, que para que o negócio pudesse crescer, ele realmente precisava garantir que não era só o lucro, mas como é que a gente desenvolvia essa prosperidade em todo o entorno. Era o Fórum Econômico de Davos, né? Não era o Fórum Social de Davos. Então, aqui realmente tratar de toda essa temática de maneira estratégica. A questão da materialidade, né, poder realmente utilizar ali enquanto metodologia, e muito do que a gente acredita que é relevante quando a gente ouve as partes interessadas, aquelas que são impactadas pelo que a gente faz, com certeza o recorte vai vir diferente. E eu vejo a temática de gestão de pessoas, de cuidado com as pessoas em toda a cadeia, que tocam muito o ODS 8, vi muito mais a materialidade do que numa leitura inicial que a gente possa ter dentro da organização. As ações, a gente traz a partir disso numa priorização daquilo que a gente já faz, e certamente a gente já faz muitas coisas, mas aqui cabe o olhar crítico para entender se o que a gente faz sentido e se a gente precisa continuar fazendo as mesmas coisas ou se a gente tem que abrir mão de algumas delas. Assim que a gente define uma agenda estratégica do que a gente precisa e coloca energia para aquelas atividades, para aquelas ações, né, para os riscos levantados, para a gestão de cada um desses riscos, mas como é que a gente constrói esse trabalho justo e decente e equalitário que a gente realmente precisa. E é daí que vem no próximo passo, a ordem aqui pode mudar um pouco, mas é como eu tenho visto, como eu vivi na minha vida corporativa, e hoje tenho recomendado muito nos meus trabalhos também, a criação de comitês e políticas. Não é só comitê e política. Aí eu sei que nós, aqui, enquanto profissionais, nós somos muito demandados para criar, né, esses comitês, criar ali as políticas, achando que o papel aceita tudo, e quando você coloca isso como normativa, pronto, o problema é resolvido. Só que não, né? Não é bem assim na prática. E aqui eu trago uma frase do Peter Drucker falando que procedimentos não são instrumentos de moralidade, né? Problemas de má conduta não vão ser resolvidos só com as normas, só com os regramentos que você possui. E o contrário também, né? Que você consegue ter condutas que, mesmo que não tenha ali o regramento, ele consegue ser correto, né? Mas não é só o procedimento e a gente acredita que coloca o procedimento e está resolvido, e não está. A minha prática corporativa mostra isso. Você tem que estar junto, você tem que estar desenvolvendo, você tem que estar aprendendo e desenvolvendo esse senso de responsabilidade em toda a sua cadeia e não só no nível de gestão, né? É assim que você acaba trazendo também a política de integridade, mas aqui eu quero trazer uma reflexão que eu gosto muito, e a mulher, deixa aqui o artigo para vocês possam procurar, brilhante que ele traz aqui. Ele explica, né, o que são semáforos, o que são rotatórios e quais são melhores, até para a gente pensar em termos dos procedimentos, das normas e todos os regramentos que nós colocamos dentro das organizações, do quanto faz sentido. Vou trazer essa analogia para vocês. Ele fala ali, aqui são pesquisas, né, que ele levantou, informações, dados, né, para poder montar esse artigo, do Departamento de Trânsito dos Estados Unidos, né, carecemos ainda de uma versão brasileira, Herbert Richards, mas aqui ele fala, por exemplo, que do ponto de vista de processo,
o semáforo ele é estático, ele traz a regra, né? Ou seja, aqui você para, aqui você segue, aqui você presta atenção, enquanto que nas rotatórias tem um processo dinâmico, né? Porque ali você dá prioridade para quem já está na rotatória e para a próxima pessoa poder entrar, ela tem que esperar a vez dela, e isso acaba dando esse olhar mais dinâmico. E fazendo essa comparação com as regras e as normatizações que nós temos dentro das organizações. O quanto nós estamos pensando como semáforos, ou quanto nós precisamos dar direcionamentos que são mais amplos, mais gerais, talvez, para que a gente possa avançar, né, naquilo que a gente realmente espera, enquanto olhar para esse cuidado para trabalho justo e decente e correto. Em termos de controle, enquanto o semáforo ele é centralizado, o da rotatória é descentralizado, então ele tem um empoderamento aqui das pessoas para que elas possam tomar a decisão do que é realmente necessário. A tecnologia que envolve ali os semáforos é alta, né? Enquanto nas rotatórias, né, pelo menos eu não vejo muita tecnologia aqui envolvida, né, nesse tipo de formato, né, ali de regulador de trânsito. Adaptabilidade, né? O semáforo ele é estático, né? Então ele não consegue adaptar ao novo cenário, enquanto que se você tem alto fluxo, baixo fluxo, a rotatória ela acaba tendo essa adaptabilidade. Se falta energia, o mundo para, né? Se a gente tem só faróis, enquanto que nas rotatórias não. O consumo de combustível acaba sendo menor nas rotatórias, né, por não ter esse tempo parado, pare, sai, mas essa dinâmica maior. O tempo tende a ser menor nas rotatórias, né, ali nos percursos como um todo, não só na redução de tempo de percurso, mas o tempo de veículos parados também, assim como menos colisões, né, com feridos, né, colisões fatais, inclusive com colisões com pedestres. E ainda assim, né, você fala aí de uma manutenção de 5 dólares a 10 mil dólares, né, ali por ano, né, um custo menor quando você fala ali de rotatórias do que de semáforos. E ainda assim, nós temos aqui um número muito maior de semáforos do que de rotatórias, uma analogia clara ao que tem que ser realmente as políticas aí dentro da nossa organização. Mais uma vez, metas e indicadores, a gente precisa reinventar a roda. Então, ali você tem, dentro de cada um deles, e dentro, né, do ODS 8, ali você tem uma série de indicadores e metas que certamente vão ter aderência ao seu negócio, à sua atividade. Quais são os que estão ali que você realmente pode tocar e mudar o ponteiro? Eu não preciso assumir todos, eu posso ter não só um ODS, a gente acaba escolhendo aqui mais alguns, 3 ou 4, é o que eu mais tenho visto, mas ali aqueles que realmente têm aderência ao nosso negócio, a gente tem que medir. Se a gente não mede, a gente não sai do lugar. Eu sei que não é uma menstruação assim tão fácil, né? A gente tem várias ferramentas aqui que podem ser utilizadas para medir, mas o importante é que a gente meça onde eu estou hoje em dia. Eu tenho que medir onde eu quero chegar. Não preciso ter 50 indicadores, eu preciso ter poucos indicadores. Mas em especial daquilo que eu estou fazendo para garantir que eu estou sustentando um ODS 8, garantindo trabalho decente, sustentável, o crescimento econômico e o desenvolvimento do nosso negócio, mas com todos os direcionadores que ele também traz para cada um de nós. Isso fala também da transparência, né, quando a gente relata e traz isso interna e externamente, e o aprendizado que é necessário, natural, em cada etapa que a gente possa ter. Mas o pulo do gato, né, trazendo ali como uma mensagem final para vocês, muitos desafios que a gente enfrenta hoje em dia quando a gente fala de trabalho decente, de crescimento econômico, de trabalho justo, decente, valorizando, né, ali todos e todas, ele não é exclusivo de um outro setor, né, uma outra indústria. Eu vejo que tem muitos desafios que eles são comuns a toda uma cadeia. Então, tem um trabalho de cooperação que é necessário. Não é só o pequeno, não é só o grande, que às vezes acaba tendo uma exposição maior em casos aí de denúncias, de uma exposição ainda maior, né, quando isso cai em especial nos veículos de comunicação. Mas a gente tem que ter esse olhar de que é uma atuação em rede, seja para solução, né, seja para gestão ali quando você tem um risco como esse, mas realmente para você avançar naquilo que você precisa, que é realmente mitigar aquele problema, aquele desafio que possa ter aí na sua cadeia. A agenda é enorme,
Tem muitas coisas que a gente precisa fazer, mas para que a gente possa fazer, a gente tem que pensar e agir simples, né, de maneira objetiva, de maneira direta, não é de uma hora para outra. Então, aqui, compromisso, ele vem por conta disso, porque leva tempo, ninguém bate a cabeça e fala, agora resolvi todos os problemas. Não. A gente tem que ter consistência para poder avançar nessa agenda e, mais uma vez, né, garantindo que a gente realmente vai valorizar e assegurar que cada uma das pessoas que fazem parte da nossa cadeia, diretamente ou indiretamente, aquelas que a gente impacta ou impactado, vão poder exercer ali, seja o seu trabalho, seja o seu emprego, interno e externamente, de maneira decente, valorizando suas potencialidades. É uma jornada, eu sempre gosto de dizer que é uma trilha, não é um trilho, que a gente está construindo isso juntos, e por isso a importância de a gente ter toda essa flexibilidade, seguir construindo, seguir fazendo. Bom, acho que eu avancei um pouquinho aí no meu tempo, mas deixa aí meus contatos, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, quero abrir para que a gente possa se falar, que a gente possa esclarecer algumas das dúvidas que possam vir aí dos nossos participantes. Já volto aqui e deixo de compartilhar, e agora parar a tela, vai quase que eu aperto para sair do estúdio, já imaginou? Então, abra aí para que a gente possa conversar e possamos trazer um pouco das interações. Obrigada, Cláudia, foi excelente. Você começou a sua apresentação trazendo uma citação que falava sobre a questão do lucro não ser necessariamente o foco total da empresa, quando você tem que olhar também para as pessoas, tem que olhar para a questão da sustentabilidade. A gente tem duas perguntas aqui da Thaís sobre os desafios mais comuns que as empresas enfrentam para equilibrar a sustentabilidade com a rentabilidade, e aí você até trouxe algumas dicas de ouro, né? E o Bruno também perguntou sobre como levar a relevância desse tema para o C-Level quando a empresa ainda está muito focada no lucro. E aí a gente queria ouvir um pouquinho da sua experiência prática com esses temas, porque quando existe esse desafio, né, não necessariamente a gente vai conseguir emplacar na governança o tema da sustentabilidade. Você já passou por alguma situação assim? Poderia compartilhar alguma experiência prática nesse tópico conosco? E é um grande desafio, porque se a gente não tiver a liderança envolvida, a gente realmente consegue avançar pouquíssimo, né? Eu me recordo quando eu assumi a área de sustentabilidade, aí toda a estratégia ali definida, eu tinha 0 recursos, o Marco sabe disso, né? Eu tinha, assim, muito boa vontade, tinha muita, né, muita fala ali que eu queria, mas, assim, recurso financeiro mesmo não tinha nada, e eu lembro quando a liderança, quando eu fui apresentar isso, né, e eu falei, olha, o que a gente tinha que fazer, e era aquele olhar assim, qual é a certeza que você tem de que isso vai dar certo? Nenhuma, de fato, nenhuma. Mas é a certeza de que é o caminho que a gente precisa. E aí, não dá para implementar tudo, então minha recomendação é sempre olhar aquilo que é a realidade dentro do nosso negócio. Muitas vezes a gente consegue mostrar quais são os impactos, quais são as fragilidades nesse olhar muito maduro que a gente precisa ter e mostrar qual é o tamanho dos riscos se a gente não fizer. Então, assim, é pela dor que a gente faz com que a temática esquente dentro de casa. Então, eu acho que é uma boa oportunidade que você tem de levar isso nesse mapeamento de riscos, em especial quando você fala ali de trabalho decente, né? Todos nós temos fragilidades dentro da cadeia, todos temos. E quanto mais complexa, quanto maior, né, isso só se exponencia. Então, acho que a gente tem que trazer essa sensibilização e um case de mercado, mas assim, e se fosse aqui, né, ia ser tão ruim quanto ou pior. Então, é nesse tipo de sensibilização aí que a gente realmente traz essa temática, tá? Então, da minha experiência. E, em alguns momentos, ousar, né, e fazer contra a regra, né? Assim, quando a regra, eu quero dizer, em alguns momentos você não tem muita liberdade para agir em determinadas propostas, em determinado projeto, mas aí você faz de maneira pequena, testando, sentindo, antes de fazer com que isso seja ainda maior, aquilo que, não digo não seria autorizado, né? Mas que tem um pouco de receio, então testar é importante antes de ganhar escala. Então, acho que também é uma outra recomendação aí que eu trago.
E isso volta também para a materialidade, né? Que você também comentou, e para o fato de ser uma jornada mesmo, né? Então, às vezes, o resultado não vai ser imediato, igual quem está focado no lucro esperaria, mas na hora que você olha no longo prazo, tem estudo falando, né, que as empresas que olham para a sustentabilidade acabam perdendo menos valor e menos dinheiro no longo prazo. Então, esses pontos que você trouxe que corroboram que a teoria está sendo aplicada na prática e está funcionando, nos ajuda com certeza a ficar mais motivados ainda para seguir estudando esse tema. Marcos, eu vi que você abriu seu microfone, pode ficar à vontade. E olha, se a gente age de maneira estratégica, custa menos, viu? Porque depois, para corrigir um negócio quando dá ruim, fica muito mais caro, tá? Quando vem um risco reputacional, um risco financeiro, regulatório aí. Então, assim, fazer antes é melhor também. Cláudia, a gente já está chegando no nosso tempo, mas eu acho que tem uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que seria muito inspiradora para você terminar. Um dos subtemas que trata o 18, né, é também da empregabilidade dos jovens. E a gente está falando de um programa de liderança para jovens, né? Ou seja, diminuir a proporção de jovens que não têm emprego, que tem que buscar estudo e tal. Qual que é a dica que você dá para esses jovens que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar essa gravação no futuro, de como evoluir nessa carreira e nessa parte da sustentabilidade, principalmente quem está buscando o primeiro emprego ou está começando agora? Uhum. Nossa, é a pergunta do milhão, né? Porque todos já fomos jovens, eu me sinto jovem ainda, busco o tempo inteiro. Assim, hoje o mercado está, sem dúvida, muito competitivo, né? A gente tem aquele olhar daquela atividade que é formal, né, de grandes organizações, a gente tem a ilusão de que vai se formar e que vai ser contratado por uma grande multinacional, vai ter um recurso ilimitado, vai responder direto ao CEO por ser um tema que está super quente. Não é assim que acontece, né? Então, eu vejo aqui muitas vezes na nossa carreira caminhando, né, ali como degraus mesmo, em alguns momentos você sobe, depois você vai galgando. Todas as atividades que nós fazemos hoje em dia, elas ajudam a nos diferenciar. Eu queria trazer um relato meu, quando eu fui, na época de faculdade ainda, né, me desenvolvendo, fazendo ali os meus trabalhos, eu gostava muito de trabalhos sociais, me envolvi em tudo que eu podia ter, ainda mais que eu me formei na Universidade de São Paulo, que é muito engajada em todos esses temas, e todo mundo me rotulava, né, de diferentes coisas ali na universidade. Eu fazia muitos projetos sociais mesmo, né, em comunidades, com grupos vulneráveis, então. Quando a Nestlé foi fazer uma seleção, e ela precisava de uma pessoa para a área de marketing. E nessa seleção eles colocaram que precisavam de pessoas que sabiam estruturar projetos para grupos, para comunidades, e ali num olhar claro, né, para a área de marketing, né, que se queria. Eu era a única que tinha essa atribuição. E olha, eram atividades todas sociais que eu realizava, né? E que não imaginava, né, que isso me colocaria no diferencial dentro de uma grande multinacional por esse tipo de projeto. Não era para projetos sociais, mas estruturação ali em projetos, né, de marketing mesmo. Então, assim, eu vejo que todas as ações que nós fazemos, elas são válidas, tudo cabe como experiência, inclusive aquelas como voluntárias. E foram as minhas voluntárias que me colocaram lá dentro. Então, a gente não pode menosprezar essas atividades, né? Então, eu diria assim que, como dica, acho que a formação, né, aquilo que você tem estruturada, é claro que é super importante, mas ela não é a única, é uma busca constante pelo conhecimento, e a prática a gente adquire em tudo, né, em tudo aquilo que a gente faz, e como profissionais de sustentabilidade, acho que uma das principais habilidades que nós precisamos ter é da resiliência, né? Eu me lembro quando na Nestlé, a primeira vez que eu abri uma vaga, né, para profissional de sustentabilidade, eu recebi, assim, 3.500 currículos, né, e aí, gente, aí a hora que a RH fez um filtro, chegou em 500, que atingiu o que eu queria, eu falei, e agora, o que eu faço? Todos muito melhores do que eu, né, então, assim, a rede conta muito nesse sentido, não é porque é conhecido alguém, não, mas assim, para tirar todos aqueles, alguém aqui me ajuda, né, a destacar, então é muito importante o relacionamento, estar em eventos, participar, ver esse serviço, conectar com as pessoas, interagir com elas, chamar para café virtual, tudo isso soma, tudo isso ajuda. Mas o que eu mais buscava no currículo das pessoas, eu via quanto tempo elas tinham ficado em cada organização. E era assim, 7 meses, 6 meses, quando tinha muito, 1 ano e 2 meses. Então, gente,
nós que sabemos que tem projetos, né, que são complexos. Eu sei que o projeto tem começo, meio e fim, mas assim, em 1 ano e meio, 2 que seja, você não consegue concluir nada, você não consegue fechar esses ciclos, e a gente pendura a chuteira muito fácil. Então, assim, tem que persistir. Em outras posições, quando eu contratava, eu até aceitava tempos menores, mas sustentabilidade, se não souber resistir, ter resiliência ali, saber que vai passar por desafios e uma série de perrengues ao longo do seu desenvolvimento, não vai estar preparado para segurar o rojão pelo lado aceso, que é o que a gente tem nas organizações, né? Então, assim, precisa desenvolver essa capacidade, acho que mais do que questões técnicas, simplesmente, mas essas comportamentais, para mim, eram motivo de pôr para dentro ou pôr para fora. Excelente, segurar o rojão pelo lado aceso, ótima reflexão. Cláudia, agradecemos bastante você ter trazido suas reflexões, acho que foi sensacional, agregou muito para todo mundo que vai ver, está vendo isso daqui. Agradeço bastante que você tenha aceitado o nosso convite também. E pessoal que tiver aí depois e assistir, tiver mais perguntas também, podem estar em contato com a Abraps, com a própria Cláudia, né, pelo LinkedIn. Acho que para ela vai ser um prazer aí responder todo mundo. É isso, gente. Obrigado. Espero que tenha sido bom para vocês também. Até mais. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado.